Professor, né? Cantor, gosta de uma festa, grande amigo, né? E, na verdade, historiador e vereador, né? Ele, Valmir Coelho Ludwig, meu querido amigo, amigo da cidade de Brusque. Muita história para contar na cidade, né? Vereador da cidade, mais uma vez, seja bem-vindo ao Canal X, ao canal 24horastv.com. Obrigado, sempre é bom estar conversando contigo e com a população brusquense. Até porque boa parte dela deposita confiança no trabalho da gente já há bastante tempo, e o esforço que a gente sempre faz é de fazer a boa política, né? Sempre tenho dito assim que vale a pena a gente estar nesse espaço, porque senão a gente estaria só cantando, né? Verdade. Vale a pena estar nesse espaço assim quando a gente percebe que com aquilo que a gente tem, também com os defeitos que a gente tem, com aquilo que todo ser humano tem, mas também com as possibilidades que a gente tem, né? Eu entendo que a gente tem que buscar essas possibilidades, esses talentos que todos temos, né? E colocar a serviço para melhorar aquilo que é possível ao redor da gente, né? Muitas vezes eu fico um pouco angustiado porque tem coisas que não dependem da gente diretamente, mas aquilo que depende de mim, dentro dos espaços que eu ocupo, eu procuro, dentro daquilo que entendo e que posso fazer o melhor possível, né? Seja em qualquer espaço que eu estou, né? Valmir, você tem uma experiência muito bonita através... Você é professor, né? Você hoje não atua diretamente como professor, né? Mas você tem um histórico na tua vida. Você começou como professor, né? E você tem uma experiência muito com o jovem. E o que a gente lamenta, e torce, aliás, né? Não é lamenta o descrédito do político para com a comunidade. E nós estamos quebrando alguns paradigmas e estamos resgatando e mostrando para a juventude, mostrando para as boas pessoas a importância delas participarem da política. Porque o que não pode mais é a gente dizer que política é bandido, corrupto, que rouba, entra lá, sai rico, não sei o que. A gente desde garoto escuta essas histórias, e você não é diferente, o nosso formador de opinião não é diferente, porque na verdade nós temos que mexer com a sociedade de dizer que sim, existe comprometimento, existe responsabilidade. Por isso que eu estou conversando com todos os vereadores, né? Oportunizando a mesma condição, justamente para que a gente passe para a sociedade a importância de se acreditar sim na transformação, se acreditar naqueles que estão na política para mudar a vida das pessoas. Parece um discurso bonito, a gente sabe que não é tão assim, mas a gente torce. E pela tua experiência, né, você veio de uma origem também, de um partido de mudança no Brasil, né? E sofreu muito por isso também, as perseguições e tal. Só que a colocação que faço é essa: o jovem na tua vida, e a gente percebe que o jovem está querendo saber mais da política, está querendo se integrar mais, né? Eu continuo trabalhando na escola com canto, né, com crianças da educação infantil até o 5º ano. E eu entendo que ali a gente pode estar plantando muita coisa boa, por exemplo, escolhendo boas canções que tenham mensagem, que trabalham ecologia, etc. Então eu continuo fazendo isso. E em relação à questão da juventude, eu vejo assim, em todos os setores, né, quando tu estás falando assim da política, eu vejo o seguinte, digo isso com a maior tranquilidade, até porque já estudei, já bem próximo disso, estudei em seminário. Tem bons padres e tem padres que eu não sei o que fazem, né? São maus padres. São isso. Tem bons pastores e tem pastores que estão aí, né, fazendo o que estão, eu não preciso dizer aqui. Tu pega professores, advogados, tu pega políticos. Então, porque político todos nós somos, todos. Tu és político também, né? Porque qualquer ação que a gente faz ou deixa de fazer, mexe com as pessoas, né? Então todos somos políticos. Então, a Câmara de Vereadores, ela reflete um pouco o que é essa sociedade toda aí, dos bons ou mal políticos, como a gente queira entender. E o que eu observo? Eu observo que tem uma parte da juventude, como sempre teve, alienada, né? O mundo cai em cima e não está... Não quer saber nada com nada, né? E tem infelizmente, né? Infelizmente, lógico. E tem uma boa parte da juventude acordando, eu acho que sim. Tem gente que diz assim, nunca teve tanta corrupção no país. Que é nada, é bobagem isso. Já teve muito mais, né? Por incrível que pareça. Qual é a diferença? Hoje elas aparecem. A imprensa está policiando mais, né? Aparecem, inventam, aumentam, diminuem, né? Muitas vezes assim, herói vira bandido, bandido vira herói. Então tem um monte de mistura de coisa, porque eu acredito muito numa sociedade em transição. E eu não tenho
nenhum problema de dizer que acho que o Lula, Dilma contribuíram para essas mudanças. Eu entendo assim, muitos entendem de outro jeito, que eu respeito. Agora, eu entendo que essas coisas estão aparecendo, e a juventude, ela começa a perceber isso. Por exemplo, fazer comparações entre o governo do Lula e a FHC, a gente tem que fazer comparação, e fazer comparação não é querer botar um no inferno, o outro no céu, não é isso. É olhar a realidade, ver o que mudou. O pessoal, por exemplo, diz, porque aumentou a gasolina. Sim, mas olha, a energia elétrica, tem muito mais gente que usa energia elétrica do que usa carro. Então tem coisas que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente faz as análises. Não sou, e nunca fui de tapar sol com a peneira, mas acho sempre que a gente tem que cuidar com os exageros, com as generalizações, né? Eu escuto tanta generalização no Face que eu me assusto, né? Porque lá eu tenho cada adjetivo que é um negócio de doido. Mas o educador, ele é o cara teimoso, né? Ele é o cara que pode sentir, porque nós somos gente, quando criticam, né? Quando são injustos com a gente, porque tem muitas vezes que eu percebo que são injustos, né? Não conhece a gente e dizem bobagem, né? Mas também sou aberto às críticas, sempre fui aberto às críticas, né? E acho que é isso, por exemplo, até dentro da casa da gente, a crítica. Eu tenho um filho jovem que me questiona, mas que também tem que aprender a me ouvir, nem sempre sabe me ouvir, né? Agora, percebo sim, voltando assim, estou falando um pouco mais coisas em relação à tua pergunta, mas dizendo assim, que eu acredito sim que o jovem, tem muito jovem acordando. Acho também que não é só questão de jovem, de idade, né? Porque tem coisas assim, por exemplo, eu estou com 56 anos e eu quero ser jovem, porque jovem, isso aqui pode apodrecer tudo, né? Porque vai acabando, né? A gente é que nem, né? Vai, mas a cabeça não pode. E o problema é, às vezes, muita gente nova, em idade velha, que vem e repete a política velha, porque a política nova não diz respeito à idade que a gente tem, mas na forma como a gente faz e como ela reflete de bem, para mim, na vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. E eu acredito muito que a juventude, a gente sempre tem que estar instigando também para ela perceber isso, porque também a juventude tem que ler. Por exemplo, eu fico, às vezes, assustado com alguns jovens defendendo, por exemplo, a volta da ditadura, porque não tem a mínima ideia do que foi isso, né? E não leu. Ou se leu, leu errado, né? Então isso assusta às vezes, né? Até queria fazer um gancho. Nós estamos, eu não sei se hoje ainda ou amanhã, um quadro institucional. A dona Mônica é minha sócia, né? A minha esposa. E que sócia, né? Ela é minha pesquisadora, né? Então a gente está fazendo homenagem a todos os pracinhas da FEB, fazendo homenagem que a televisão aberta, a grande televisão não mostra isso, porque isso não interessa, né? Isso não dá ibope, né? Mostrando a história dos pracinhas lá na Itália, no Monte Castelo, um negócio fantástico. Se você viu, você tem que rever, e fiquei maravilhado até porque tem coisas que a gente não vê tudo, né? Então a gente passa as matérias e vai correndo, porque é muito dinâmica a televisão. Por que toca nesse assunto? Não é para falar dos pracinhas da FEB, falar sobre esse assunto do que era para ser uma revolução de um dia, né? Justamente quando os militares assumiram o Brasil, ficou 21 anos, mas por influência americana, né? Negócio americano. Então, negócio para ver no canal X, no canal 24horatv.com, isso que você falou agora, é a volta do passado. Então a gente vai ver nessa matéria, através do canal X, como eu falei, através do canal online, um pouco dessa história que era para ser um dia, uma revolução, e ela durou 21 anos, né? Para a gente ver e refletir e aprender um pouco com a história. Para quem não conhece a história, para refletir, porque é um fato histórico, isso nós vamos mostrar também, como nós estamos mostrando os pracinhas. Até um gancho naquilo que você falou, tá? Mas, falando da gente, o Valmir é casado com a dona Ana, tem quantos filhos? Me conta um pouco dessa história. Quanto tempo de casado? Sou casado há 27 anos. Já 27? 27 anos. Não parece, né? Parece só 26, mas já é 27. Precisamos fazer um troféu, precisamos fazer uma estátua para a dona Ana, né? É verdade. Ela, olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu sou muito suspeito para falar de uma companheira, mas falo com muita tranquilidade, até porque separamos muito bem as coisas, né? E muitas vezes discordamos na forma de ver algumas coisas, mas graças a Deus isso nunca nos afetou, né? No nosso relacionamento. E tenho assim um carinho muito grande por ela. Sempre digo, quando o pessoal às vezes diz alguma coisa, ela é muito mais capaz do que eu, e é mesmo, né? Não é assim da boca para fora que eu falo, ela é muito mais capaz, me ajuda demais
muitas vezes em decisões, em momentos, por exemplo, eu fui líder do governo 4 anos, né, muitos momentos que foram difíceis, sempre junto, né, acompanhando, enfim. E tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha que está se formando em psicologia, né, eu acho que ela foi para entender o pai, mas ela já disse que o problema do pai não é psicologia, é psiquiatra, já é o problema é mais grave. Como é que chama ela? Tainá. Não, mas eu brinco, Um beijo, Tainá. Até eu estou brincando, o pessoal que estuda psicologia, os psiquiatras aqui é brincadeira, porque eu sei da importância desse trabalho também, né? Muitas vezes as pessoas carecem de alguns elementos na vida, as suas histórias, então a importância dos psicólogos e dos psiquiatras, todo o meu respeito. Eu fiz apenas uma brincadeira. E o meu filho vai começar esse ano a estudar na Univale, disse que quer fazer e vai fazer engenharia civil, né? Talvez lembrando a minha irmã, né? Minha irmã que faleceu, a Juscelia, que era engenheira civil também. Eu tive o prazer de conhecer também. Isso. Então, essa aí somos nós, a família, né? E sempre assim, quando eu sou candidato, sempre eu pergunto antes, eu digo, olha, vou de novo ou não vou? Se eu for, vocês sabem o que significa, né? Porque a gente, querendo ou não, Banana, a gente busca ser um bom pai, uma boa mãe, mas a gente sabe que quando a gente se envolve, fica um pouco eu vou botar entre aspas, um certo prejuízo também para eles, né? Mas eles têm que compreender. Eu sempre, até me emocionou muito quando a minha filha, quando eu fiz 25 anos de casado, eu e Ana fizemos 25 anos, e ela foi lá fazer uma leitura lá do que ela sentia, e ela dizia que nunca esquecia, que eu sempre dizia em casa, desde pequenininho, olha o que ela não esqueceu, e para mim isso valeu por tudo. Ela disse assim, que ela nunca esquecia, que eu sempre dizia assim, vocês querem ter uma vida boa, devem ter uma vida boa, têm direito a isso, só que todos têm esse direito, né? Todas as crianças, né? Então foi uma coisa que sempre me deixa muito agoniado, é quando as pessoas olham só o seu umbigo, né? Quando tu percebe pessoas que se preocupam demais consigo mesmas, não olham mais para o vizinho, não olham mais para ninguém. Nem sempre a gente pode ajudar todo mundo, né? Não tem essa condição de estar mais fazendo uma boa política. Eu acho que buscando fazer uma boa política, um trabalho bom na escola, né, na igreja ou na comunicação, em qualquer lugar desse, a gente está melhorando a vida das pessoas, né? Então eu sempre disse isso para eles. Eu disse, olha, se tiver alguém no mundo morrendo de fome, todos nós ainda, de uma certa forma, temos uma culpa, né? Claro que cada um numa medida talvez um pouco diferente, mas a gente deve se sentir talvez responsável, talvez seja uma palavra mais correta. A gente deve se sentir responsável. O que eu posso fazer, né? Então, entendo assim. Então, fico muito chateado quando, por exemplo, batem num presidente lá da Venezuela, lá de Cuba, lá de não sei da onde, que normalmente são países mais necessitados, e muitas vezes não se entende a dinâmica daqueles países e acha que aquilo lá é tudo bandido, o presidente é bandido, e nós aqui somos a democracia, né, o centro do universo. Isso eu acho muito perigoso, né? Então, eu acho que a gente tem que combater o que não está legal, mas tem que reconhecer e perceber que cada país tem a sua dinâmica, a sua história, e às vezes não é com a nossa cabeça que a gente simplesmente faz essas análises. Eu tenho dito isso para os meus filhos também, né? Tenho dito isso para eles também. Bom, falar com o seu Valmir Coelho do Livic é isso, né? Um pouco de história, um pouco de emoção. Viu só, Tainá? Você emocionou teu pai, ficou emocionado aqui comigo também. Dona Ana, um beijo para você também. Um pouco da história de você aqui no Canal X, para o pessoal, os nossos formadores de opinião, conhecer um pouquinho dessa tua história, desse teu carinho, desse teu amor aos teus filhos, né? E principalmente o amor à cidade de Brusque. Portanto, sucesso nessa legislatura, desejo muitas alegrias, né? E que a gente tenha, com certeza, uma Brusque melhor para todos nós. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado também, obrigado àqueles que acompanharam, né? Sempre à disposição, tanto para receber críticas quando for preciso, né? Coisas que a gente pode crescer, e isso é que é importante, é uma cidade melhor, né? Se não for esse o objetivo, né? não tem sentido. Sempre faço questão de dizer, sempre em todos os espaços, só vale a pena a gente estar em qualquer espaço que seja
se for para melhorar as coisas ao redor, né, fazer a vida melhor. E um grande sonho de todos nós é teu, é de quem nos acompanha lá fazendo a filmagem, é meu desejo, desejo de toda a gente quer ser feliz, é isso que vale, né? Então a gente tem que ter um cuidado, porque os outros também querem ser, então achar um jeito de fazer com que isso aconteça. Muito obrigado pela entrevista, tá? Dixon Krieger nas imagens, o Banana agradece o seu carinho, a sua audiência, mais uma grande personalidade, mais um grande vereador, claro, Câmara Municipal da cidade de Brusque, para toda Brusque, para os nossos formadores de opinião conhecerem um pouquinho mais desses vereadores e do trabalho que vai ser feito aqui. Daqui a pouco a gente volta.